E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. José Brito, advogado criminalista e professor universitário. josebrito.com.br, esse é o nosso site, tem bastante informação interessante lá para você. professor@josebrito.com.br, o nosso e-mail. Entra lá para você mandar e-mail, questionamentos, perguntas, enfim, interagir com a gente, ok? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que é muito interessante, que fala sobre a questão do homicídio, né? Eu sou um apaixonado pelo Tribunal do Júri. Esse tema é um tema que está sempre caindo em concursos, faculdades sempre estão debatendo, não só no campo do direito, mas na questão filosófica também, humanitária, e é um tema que realmente me chama muita atenção. E diante de tudo isso, e obviamente, se falando de homicídio, nós estamos falando de competência do Tribunal do Júri, alguns pontos devem ser avaliados, principalmente pelo colega que é advogado criminalista e aqueles que estão iniciando ou é de uma área e pretende migrar para o direito penal, processual penal, para o direito criminal, no geral falando. Pessoal, a questão toda do homicídio. E aí a gente tem que definir esse momento, porque isso vai fazer toda a diferença, porque o sujeito pode ser que tenha praticado efetivamente um crime, ou pode ser que ele não tenha praticado um crime e tenha ocorrido um suicídio, ou pode ser que tenha ocorrido uma eutanásia, ou pode ter ocorrido uma distanásia, ou pode ter ocorrido uma ortotanásia. Tudo isso deve ser objeto de estudo pelo criminalista, para que ele possa ter esse conhecimento e daí poder desenvolver as suas teses defensivas. Então, a conversa hoje vai ser nesse sentido, tá? Eu não quero entrar em questões de conceitos, principalmente processual, penal e direito penal. Isso vai ficar para um outro momento. Tenho vários vídeos já gravados nessa situação sobre esse tema. Mas como eu já tive casos, e tive um caso muito interessante que foi de suicídio, e em que pese ser suicídio, estava sendo colocado e foi imputado ao meu cliente um homicídio qualificado. E essa questão toda aconteceu em razão da perícia que foi feita e chegar a essa conclusão, num primeiro momento, da acusação de um possível homicídio, tendo em vista a posição que o cadáver se encontrava. E aí o perito lá, segundo a sua técnica, o seu entendimento, deu como morte suspeita. E aí, nesse sentido, o Ministério Público posteriormente resolveu denunciar o cliente. Resumindo, o resumo da história, ficou provado que foi suicídio. Mas o meu cliente ele enfrentou o tribunal, não chegou a ir a plenário, porque eu consegui demonstrar que houve o homicídio, né? E esse homicídio aconteceu, e esse suicídio aconteceu, essa absolvição foi uma impronúncia, apesar que eu recorri para o tribunal mudar essa decisão de impronúncia, para que ele efetivamente não tivesse praticado nenhum crime e fecharia as portas para uma possível denúncia no futuro, se tivesse novas provas. Enfim, isso foi um assunto muito interessante. E em razão disso, e em razão do próprio estudo que eu faço da matéria, a questão toda que a gente tem da morte. Bom, quando acontece o homicídio, é óbvio que se chegar à autoria dele, no sujeito que praticou aquela conduta, ele vai responder pelo crime. Se ele vai ser culpado, se ele vai ser inocente, isso é uma outra questão. Por quê? Porque, lembrando lá a questão dos elementos do crime, nós temos fato típico, antijurídico, culpável. E o principal elemento lá do fato típico que eu sempre menciono em sala de aula e reflito sobre isso, é a questão da conduta. A conduta faz toda a diferença. Por quê? Porque nós temos aquela questão da conduta dolosa, da conduta culposa, ou quando a gente estiver avaliando, temos que ainda observar as excludentes de ilicitude, por mais que seja uma conduta dolosa, ou seja, no sentido do sujeito querer matar o outro, porém estava viciada, no sentido de estar agindo em legítima defesa. Então, existia um dolo,
mas esse dolo ele é, na realidade, refutado em razão da legítima defesa. Então, a conduta é o ponto de partida, pelo menos no meu entendimento, de toda essa dinâmica. E aí a gente passa a entrar na questão do suicídio. Então, quando existe o suicídio, gente, não tem como punir aquela pessoa, porque aquela pessoa já morreu, extinguiu-se a vida. Ali já não tem mais uma vida, ali passa a ter uma coisa. O direito civil vê o cadáver como uma coisa. Então, é impossível você punir aquela pessoa porque ele praticou um ato contra a sua própria vida, uma conduta contra a sua própria vida e a extinguiu. E ocorrendo o fim da vida com a morte, não há como se punir um espírito. Não tem, pelo menos no direito até hoje eu não conheço isso. Então essa pessoa jamais seria punida. Então ocorre a extinção da punibilidade pela conduta do sujeito que tirou a própria vida, ok? Então até aí fica tranquilo. Quando é um homicídio, se efetivamente, como eu falei anteriormente, ficar comprovado que ele praticou aquela conduta dolosa, tirou a vida de alguém, e não estava agindo em legítima defesa, estado de necessidade, por exemplo, ele vai responder por aquele crime e, se condenado for, vai cumprir a sua pena. Bom, as outras questões que muito me chamam a atenção, eu estava pensando sobre isso, é na questão da morte, quando uma pessoa, por exemplo, se encontra enferma, e aí nós estamos falando de uma enfermidade grave, tal como um estado terminal, e que há um sofrimento muito grande para ela. A questão toda nós aqui no Brasil, nosso ordenamento jurídico, como ele não prevê, ele não abarca, não abraça, não dá direito a um sujeito a tirar a vida do outro em razão, por exemplo, do sofrimento. Então, por exemplo, a eutanásia, que é o sujeito que está com uma doença grave, em estado terminal, com alto grau de sofrimento, observa que atrás desse sofrimento existe aí o quê? O princípio da dignidade da pessoa humana. A questão toda é que a gente começa a refletir, balancear o sofrimento com a morte. Será que o sujeito tem direito a pedir a morte em detrimento daquele sofrimento, já que aquela enfermidade não tem cura? E isso tem que ser comprovado cientificamente, e existe no Conselho Federal de Medicina a resolução que trata desse assunto. A gente começa a pensar na questão desse sofrimento. Bom, no que diz a respeito à eutanásia, também é proibido aqui no nosso estado, no nosso país. Então, o sujeito que está com uma enfermidade grave, uma enfermidade grave, estado terminal, sofrimento altíssimo, dores e por aí vai, talvez morfina nem mais esteja fazendo efeito a ele, e aí ele, por exemplo, pede a um amigo, a esposa ou o esposo, ou seja, que pratique nele a eutanásia. Ou, nesse caso, prestem bem atenção, é vedado por nosso ordenamento jurídico a eutanásia. Então, o médico, por exemplo, que praticar a eutanásia, ele vai responder pelo crime de homicídio. A questão vai ser um homicídio qualificado ou vai ser um homicídio privilegiado? Bom, me parece que ele teria uma diminuição aí da pena. Eu, pelo menos pensando no primeiro momento, vejo isso, imputando a ele um homicídio privilegiado, ok? É óbvio que tudo isso tem que ser analisado ao caso concreto, observando as provas e aí olhando as questões objetivas e subjetivas, e para a gente poder chegar a essa conclusão. Mas isso aqui tem que ter um cuidado muito grande. E por que quando a gente fala em homicídio qualificado? Porque o médico é um garantidor. Mas a gente deve ser garantidor do quê? De manter aquela pessoa com vida no sentido de qualidade. A medicina, o médico, ele não tem a garantia da vida, de manter aquela pessoa viva. Ele tem que ter a garantia de tratar ela com dignidade,
e essa dignidade diz respeito a minimizar ao máximo o sofrimento dela, mas ele não pode antecipar, né, a morte dessa pessoa. Então, a eutanásia, né, que seria uma pessoa, né, ajudar a outra a por fim a sua vida em razão de um sofrimento agudo, aquele imenso, e aí, nesse caso, quem praticar esse ato vai responder por homicídio. Por quê? Por causa da conduta. Porque se o sujeito, por exemplo, injeta uma dose para o médico para abreviar a morte, antecipar a morte, e aplica um medicamento além do indicado que ocasiona a morte da pessoa, repara que ele está praticando uma conduta, né, ativa, que é aplicar o medicamento. E aí a pessoa morre, ele vai responder sim pelo homicídio. A questão toda vai ter homicídio qualificado, porque ele é garantidor, vai ter homicídio privilegiado, porque ele está impelido, né, pela emoção, no sentido da dor e do sofrimento da pessoa. Isso pode ser discutido, mas certamente ele vai responder pelo homicídio. E aí a gente começa a questão da distanásia. Gente, a medicina, ela tem, pelo menos esse é o nosso pensamento também, eu compactuo com esses, a medicina tem o objetivo, né, obviamente, de buscar a cura, ofertar a cura, mas principalmente dar o conforto, qualidade de vida para a pessoa que está enferma. E por muitas enfermidades, aquela pessoa vai chegar a um ponto que o sofrimento dela pode ser estrondoso, né? E aí a questão toda não pode se praticar a eutanásia. Vai se utilizar a distanásia, vai se utilizar a ortotanásia. Bom, vamos fazer um apanhado dessa história toda aí, tá? O que é a distanásia? A distanásia é exatamente, e aí eu sou radicalmente contra a distanásia, porque a distanásia é o sujeito que se encontra enfermo e naquela enfermidade grave, que não tem mais como reverter, sofrimento absurdo, e essa pessoa está ali naquele estado e resolve, a família resolve, o médico resolve prolongar a vida daquela pessoa, porém com um sofrimento absurdo, um sofrimento indigno, um sofrimento que não vale a pena estar ali em razão da suposta existência de uma pessoa. Então, você prolonga, né, a vida daquela pessoa, porém com um sofrimento absurdo. Então há um contraste, há um balanceamento aqui. Eu mantenho uma pessoa viva, tá? Porém o sofrimento dela continua demasiadamente absurdo, né? E aí, será que vale a pena manter uma pessoa, por exemplo, com um aparelho ligado e ela vegetando ali, sendo furada, recebendo doses de medicamentos absurdos, às vezes sentindo dores? Me parece que isso não é digno de um ser humano, porque até para a morte a gente tem que pensar nela como uma morte com dignidade, e a dignidade da pessoa humana, ela não pode ser avaliada só quando o sujeito está vivo, ou na passagem da vida para a morte. Essa passagem tem que ser com dignidade. E eu vejo isso como uma forma de se respeitar a dignidade da pessoa humana, tá? Então, distanásia é você manter alguém vivo, tá, em estado terminal gravíssimo, sofrimento altíssimo, em detrimento disso, falar assim: eu ainda estou vendo aquela pessoa, ela ainda está aqui. Está aqui a qual preço? Né? Qual preço que ela está pagando para isso? Essa é a questão. Me parece, eu sou contra a distanásia, tá? Vamos falar da ortotanásia. A ortotanásia já é o inverso, né? O sujeito está com essa enfermidade gravíssima, não tem como reverter, não tem mais o que se falar
para que ela possa ter uma qualidade de vida boa ou minimamente boa, sem esse sofrimento agudo. E aí a questão toda a família opta, né, em fazer com que essa morte ela não se prolongue, mas também não é para antecipar, porque senão você pode cair na eutanásia, e aí a linha é tênue. Na realidade, vai se ministrar os medicamentos nela sem a necessidade ou sem o objetivo de prolongamento da vida, mas o medicamento que é injetado nela, que é aplicado nessa pessoa, é para minimizar o sofrimento dela o máximo possível e deixar com que a própria natureza cuide do fim da vida daquela pessoa. Então aqui na ortotanásia eu poderia falar que eu teria eu estaria diminuindo, né, encurtando o tempo de vida daquela pessoa, porém estaria aumentando a qualidade de vida dela naquele momento de enfermidade dela, no ponto máximo que ela está passando. Então, cuidado quando a gente fala a ortotanásia não pode ser confundida com a eutanásia. A ortotanásia, os medicamentos que vão ser aplicados para ela, naquela pessoa enferma, não vai não está dirigido para o prolongamento da vida, mas também não está dirigido para o encurtamento da vida, ou seja, antecipação da morte. Não é isso. É simplesmente deixar que a natureza faça a sua parte. Porém, a pessoa que está lá enferma vai receber o medicamento necessário para que ela tenha uma morte ou um período enquanto estiver em vida confortável, sem dor e sem sofrimento. Isso é possível acontecer, isso acontece, tá? Então eu particularmente sou a favor da ortotanásia, porque eu vejo aí que a morte, até no momento da morte, a dignidade da pessoa humana tem que estar presente, ok? Então, gente, por que eu estou tratando desse assunto aqui e desses 3 pontos, ou 4? É porque quando você estiver atuando num caso concreto, olhe lá a causa-morte, olha o histórico anterior, né? Olha o que efetivamente aconteceu naquele fato, naquele caso concreto, porque às vezes seu cliente pode estar sendo acusado, por exemplo, de um homicídio e de repente foi um suicídio, de repente foi uma eutanásia e nem foi praticada por seu cliente, de repente foi uma ortotanásia e aí você tem um Estado repressor imputando ou tentando imputar, ou até mesmo acusando o seu cliente de uma eutanásia ou de um homicídio. Então são questões tênues, questões que têm que ser refletidas, porém, volto a afirmar, a questão não é só técnica jurídica. Você tem a filosofia, você tem a medicina, e você tem, se eu não me engano, a resolução acho que é 1480 ou 1931 da resolução, a resolução, Conselho Federal de Medicina, que é o Código de Ética, tá? A resolução 1931 de 2009, que até menciona essa questão do médico, de como o médico deve trabalhar, e fala até da questão da morte, qual momento ao ferido para a morte. Se discutia se era quando acabava o batimento cardíaco, né, quando tinha o fim do batimento cardíaco, ou quando cessava a respiração. Hoje já se tem quase que, pelo menos o que eu tenho pesquisado, uma ideia muito, muito direcionada para a questão da morte encefálica, né? Decretadas de acordo com o que determina o Conselho Federal de Medicina, na resolução 1931 de 2009, você já pode decretar a morte, pelo menos até para as questões de doação de órgãos, tá? Então, nesse contexto todo, repara que a gente está falando de direito, mas eu tenho lá também a questão da filosofia, a questão da medicina, a questão da dignidade que a gente está falando. Então fica essa dica aqui para você, é um estudo profundo, vale a pena você se aprofundar, principalmente quem é advogado, criminalista que atua no tribunal do júri. Nós temos que ter a cautela, o advogado criminalista tem que ser detalhista, para que ele possa alcançar a melhor defesa técnica para o seu cliente, ok?
Fica essas informações para vocês. Logo eu estou retornando com outras informações, outros vídeos, aulas, e qualquer coisa, entre em contato com a gente. Nosso site, repetindo, josebrito.com.br, nosso e-mail, professor@josebrito.com.br. Grande abraço a todos, bons estudos!